E aí, pessoal, a prova final tá batendo na porta, né? Então, hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos temas mais cruciais do Código Civil, a classificação dos bens. A ideia aqui é simplificar tudo e focar no que realmente importa para a gente gabaritar essa matéria. Sabe como é, né? Como a nossa querida professora Ivone sempre diz, entender a classificação dos bens é, no fundo, entender o nosso texto da lei. E é exatamente isso que a gente vai fazer aqui, passo a passo, para não sobrar nenhuma dúvida. Ah, um recado super importante. Pensem nisso aqui como um grande mapa, uma ajuda nos estudos. Mas as fontes de verdade, aquelas que a gente não pode largar de mão, são o nosso bom e velho Vademecum e, claro, a aula espetacular da professora Ivone. Com tudo isso alinhado, bora começar! Vamos começar pelo começo, pela base de tudo, o conceito de bens. Pode parecer algo simples, mas sério, firmar bem essa ideia na cabeça é o que vai fazer toda a diferença para entender o resto sem complicação. É o nosso ponto de partida. Então, o que a lei considera um bem? Basicamente, é qualquer coisa que possa ser objeto de direito. Mas para isso tem que preencher dois requisitos. Olha só. Primeiro, precisa ter valor econômico. E segundo, alguém precisa poder se apropriar daquilo. É essa definição que vai guiar a gente. Agora sim, vamos para a primeira grande divisão, a mais clássica de todas. Entender a diferença entre bens imóveis e imóveis não é só teoria, viu? Isso muda tudo na prática, em contratos, garantias e até no jeito de transferir a propriedade. A lógica aqui é até bem intuitiva. Bem imóvel é aquele que a gente não consegue tirar do lugar sem quebrar, sem destruir a sua essência, como o próprio solo. Já os bens móveis, como o nome já entrega, são aqueles que a gente consegue mover de um lado para o outro sem alterar o que eles são. Mas aí a coisa fica um pouco mais interessante. A lei dá uma expandida nesse conceito. A gente tem os imóveis por natureza, que é o solo e tudo que está grudado nele. Tem os por acessão industrial, ou seja, as construções que o ser humano faz. Os por acessão intelectual, tipo uma estátua que você coloca no jardim para deixar mais bonito. E por fim, aqueles que a própria lei carimba como imóveis, como os direitos reais sobre eles. Agora, uma perguntinha para a gente pensar junto. E uma floresta daquelas que foram plantadas já com a intenção de cortar madeira e vender? Pela lógica de estar presa no solo, ela seria um bem imóvel? O que vocês acham? A resposta está aqui, ó, na classificação dos bens móveis. Além daqueles que são móveis por natureza, os mais óbvios, tipo um carro, um livro, temos os móveis por antecipação. É exatamente o caso da nossa floresta. Mesmo que as árvores ainda estejam no chão, a intenção de cortá-las já as transforma em bens móveis para a lei. E claro, tem também os que são móveis por determinação legal. Beleza, vamos em frente. A próxima parada é numa diferença que mexe muito com contratos de empréstimo. A ideia do que pode ser substituído e do que é único. Chegou a hora de falar sobre bens fungíveis e infungíveis. Pensa assim, bens fungíveis são aqueles que a gente pode trocar por outros iguais, da mesma espécie, qualidade e quantidade. Dinheiro é o exemplo clássico. Uma nota de R$ 100 é igualzinha a qualquer outra. Agora, os bens infungíveis não dá para substituir. Eles têm uma identidade própria, são únicos, tipo uma obra de arte específica ou um carro de colecionador. A nossa próxima diferença tem a ver com a durabilidade. O bem acaba no primeiro uso ou ele aguenta o tranco? Essa classificação é super importante, por exemplo, em contratos de aluguel ou de usufruto. Bens consumíveis são aqueles que basicamente se acabam com o uso, como a gasolina no carro, ou aqueles que já estão ali para serem vendidos, como o estoque de uma loja. Por outro lado, os bens inconsumíveis são os que a gente pode usar várias e várias vezes sem que eles se destruam de cara, como um carro ou um livro. Muito bem, já passamos pelas classificações mais pesadas. Agora, vamos fazer uma revisão mais rápida, um bate-bola, de outras classificações que também são super importantes para a prova, cheias de detalhes que podem pegar a gente de surpresa. Primeiro, os divisíveis e os indivisíveis. Os divisíveis a gente pode quebrar em partes menores sem estragar, sem perder o valor, tipo o dinheiro. Já os indivisíveis, se a gente tentar dividir, eles perdem a função ou o valor. Não dá para cortar um carro no meio e ter dois meio-carros funcionando, certo? Agora, pensando em unidade, temos os bens singulares, que existem por conta própria, como um livro. E quando a gente junta um monte de bens singulares com um objetivo em comum, a gente forma um bem coletivo, tipo uma biblioteca, que é o conjunto de livros, ou um rebanho, que é o conjunto de animais. Agora, anotem essa regra que é ouro no direito civil. O acessório segue o principal.
O que isso quer dizer? O bem principal existe sozinho, não depende de nada, como um terreno. Já o acessório, tipo os frutos de uma árvore que está nesse terreno, depende do principal e, para a lei, segue o mesmo destino dele. E para fechar essa rodada rápida, uma classificação que diz o que a gente pode ou não negociar. A grande maioria dos bens está dentro do comércio, pode ser vendida, comprada, trocada, mas existem alguns que estão fora, seja pela própria natureza, como o ar que a gente respira, ou porque a lei não deixa, como os bens públicos. Ufa, chegamos na reta final. E agora vem a parte mais importante para aquela revisão de última hora, sabe? É aqui que a gente junta todas as peças do quebra-cabeça que a gente montou. E essa tabela é o nosso grande trunfo. Reparem como está tudo organizadinho. A classificação, os tipos e os exemplos práticos, tudo junto. Desde aquela primeira divisão de imóveis e imóveis até os detalhes de fungíveis e infungíveis. Olha, essa é a hora de dar um pause, tirar um print, anotar no caderno. Essa tabela é ouro puro para a revisão final. E com isso, a gente fecha a nossa revisão focada. Eu queria desejar para todo mundo ótimos estudos e, principalmente, muita tranquilidade e confiança na hora de fazer uma prova excelente. E aí, essa análise ajudou a dar uma clareada nas ideias? Se sim, não esquece de deixar aquela curtida e, mais importante, compartilhar com a turma. Nessa reta final, ajudar os colegas faz toda a diferença. Conhecimento bom é conhecimento compartilhado. E para a gente terminar, fica uma reflexão. De todas essas classificações, qual é aquela que dá mais um nó na cabeça na hora de memorizar? Deixa aí nos comentários, quem sabe não vira uma discussão boa de estudo com a galera. Até a próxima!